Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Como você conta a história da sua vida? Como você conta a história da sua vida diz muito sobre a pessoa que você é. Você se considera protagonista da sua história? Para conversarmos a respeito desses e de outros questionamentos, comigo aqui hoje no Faz Sentido, a psicóloga Suzeli Santos. Mais uma vez, eu já nem me arrisco a dizer quantas vezes já tivemos a Suzeli aqui conosco. Tudo bom, Fábio? Tudo jóia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como nós contamos a nossa trajetória de vida. Esse programa ele foi fundamentado, e eu costumo dizer aqui, Suzeli, que a gente se prepara bastante, que a gente lê, que a gente busca referência, que a gente busca inspiração. E esse programa ele foi inspirado num artigo, numa colunista da revista Vida Simples, que é uma revista que eu leio muito, gosto muito. Eu acho que tem vários ensinamentos aí que, como diz a revista, são simples, como o nome da revista são simples, mas ao mesmo tempo tem uma tamanha complexidade para a gente conseguir inserir na nossa vida. A Luana Fonseca, ela é colunista da revista Vida Simples, ela é terapeuta, autora do livro Pode Ser Melhor. O seu trabalho, ele busca conectar pensamento, emoção e ação. Então, ela estudou comunicação não violenta, pedagogia da cooperação, metodologias colaborativas, atualmente está se especializando em psicologia positiva, a ciência do bem-estar e da felicidade. E ela, nesse artigo, ela que é intitulado O que muda quando você escolhe contar a sua história? Ela diz que escolhas criam realidades. Escolher como você conta a sua história pode gerar novas perspectivas e liberar uma energia para viver melhor o presente e o futuro. E nesse artigo que eu não vou contar, até vocês podem consultar lá mais a fundo na revista Vida Simples, é só digitar lá no Google que vocês vão encontrar. Nesse artigo, a Luana, ela coloca uma situação de vida dela que para ela tinha sido muito positiva, mas que um amigo muito próximo tinha interpretado como, dito assim para ela, mais uma vez, tu não consegues te encontrar, tu estás sempre buscando possibilidades e alternativas e fica perdido e não se encontra em lugar nenhum em relação à profissão dela. E aí ela traz justamente que a forma como nós contamos a nossa história, a forma como nós narramos a nossa trajetória de vida, ela diz muito sobre nós, mas também ela acaba direcionando o nosso presente e o nosso futuro. Exatamente. Bem, assim, o artigo é muito bom. A especialização dela é excelente, né, em psicologia positiva, né? Já falamos aqui no programa várias vezes, isso, né? Que trabalha, né, a ciência do bem-estar e da felicidade, né? E é interessante porque as pessoas também trazem, eu gosto de falar um pouquinho da psicologia positiva, porque ela tinha um estigma, né, de autoajuda. Exatamente. Autoajuda. Psicologia positiva deve ser mais uma das possibilidades aí de autoajuda. Exato. E a pessoa já tenta desqualificar. Exatamente. O que é ciência. Exatamente. O que é ciência e que tem muitos embasamentos, assim, reais, né, que a gente pode trazer de que realmente a felicidade existe singularmente, né, para cada indivíduo. Entretanto, ela é certo que o que é simples e o que traz felicidade para alguém ou o que é muito bom para alguém pode não ser para mim, né? Então, com certeza, assim, voltando para o artigo e para as histórias, né, da nossa vida, se a gente é ou não protagonista e como a gente relata, como a gente constrói isso e da forma como a gente vê o passado, como a gente se conecta com o presente e como que a gente projeta a nossa história para o futuro é muito interessante. E aí a gente leva em consideração o que o amigo dela falou, né?
pontuando, né, novamente, está você de novo tentando se encontrar. Eu acho que nós sempre vamos estar tentando nos encontrar de alguma forma, porque a gente vive numa evolução contínua, né, e o ser humano, ele é preparado para isso. Antes da gente entrar nas enquetes, vamos exemplificar. E aí eu vou trazer o meu exemplo, sempre entendendo que a partir do exemplo a gente consegue entender mais o que a autora tá trazendo em relação da importância da gente escolher como conta a nossa história e a nossa trajetória. Lá na juventude, a Fabiana, ela contava a sua história sobre determinado episódio da vida. Por exemplo, estava eu me formando, na época tinha saído muito cedo de casa, com 17 anos, para vir estudar em Santa Maria, fazer uma universidade federal, minha família de condições econômicas menos favorecidas, né? Então, meu pai caminhoneiro, minha mãe operadora de caixa, vim com 17 anos sozinha para Santa Maria com uma colega, começar a construir aqui uma história, porque eu queria, o quanto antes, me formar, auxiliar a família, tentar simplificar de alguma forma a história dos meus pais, do meu irmão mais jovem e tal. A Fabiana da época, quando o pai morreu e ela tinha 20 anos e estava no último ano da faculdade, no início do último ano da faculdade de jornalismo, e o pai morre num acidente de trânsito, caminhoneiro, trabalhando, a Fabiana na época achava que a vida dela, quando parecia que ia engrenar, quando parecia que ia ser uma certa tranquilidade, agora vou me formar, chegar perto de eu ter a minha profissão, ter o meu ganha-pão, o meu dinheiro, o que acontece? Aí vem uma tragédia familiar que deixa a Fabiana muito perturbada na época. Poxa vida, agora que eu ia começar a construir essa história para tentar facilitar a vida dos pais, para tentar uma vida menos sacrificada, quando chega a hora de eu viver esse objetivo, esse propósito de vida que eu tinha, o meu pai morre. Então, esta foi a forma, né? Daí tive que começar a trabalhar, não consegui terminar de me formar, na época eu tinha bolsa de estudo, sempre tive na faculdade para me ajudar, mas não havia condições, eu tive que começar a trabalhar junto, no último ano que se fazia também a monografia, e eu achei aquilo tudo muito complicado. Hoje eu entendo o quanto aquilo ali, o quanto ter vivenciado essa fase, o quanto ter amadurecido ainda mais rapidamente, me ajudou, me trouxe resiliência e perseverança, que para mim fica muito claro, para eu conseguir traçar dentro da profissão um caminho que eu hoje consigo enxergar, que me levou muito mais rapidamente aos meus objetivos se eu não tivesse vivenciado aquela situação. Mas na época, como eu narrava a minha história, era puxa vida, mas agora quando chega a hora de eu começar a usufruir daquilo que eu me propus para minha vida, aí acontece isso e parece que nada está valendo a pena. Então é a forma como a gente conta, constrói a nossa história, narra a nossa história, relata, que vai determinar também de como é que a gente vai construir nosso presente e o nosso futuro. É isso, Suzeli? Exatamente. Mais ou menos isso só para a gente exemplificar. Exatamente, é a visão, né? Por isso que eu falei anteriormente, a gente está sempre em evolução. Em termos de emoção, né? O que nós sentimos em determinados momentos, em termos de comportamento e a observação que a gente faz sobre a nossa vida, nossa trajetória até aquele momento. Então, é bem interessante essa parte que tu traz da tua vida, porque ela fala da resiliência e da ressignificação. Como que nesse tempo dos teus 20 anos pra cá, como que tu ressignificou a tua história, como que tu olha hoje para aqueles momentos e como tu conta ela, né, essa história de uma forma que... Claro que teve rupturas emocionais, né, novas estruturações, novas formas de estruturar a família, entretanto, ela te trouxe algo que talvez tenha te fortalecido mais emocionalmente como pessoa
do que se tivesse acontecido tudo como tu tinha programado, né? Não é desconsiderar o sofrimento, nem a carga emocional, Exatamente. tudo que se envolveu, não é isso. Não é fazer o jogo, né, o jogo da Poliana, que é só ver o otimismo. Mas quando a gente consegue, e olhando para o passado é mais fácil de fazer. O mais desafiador é a gente olhar para o nosso presente e conseguir entender cada vivência que nos chega como sendo... Como é que a gente narra essa vivência que está chegando agora para mim? Né? Como é que eu vou pelo viés positivo, eu vou pelo negativo, porque também, já aprendi isso aqui também é questão do equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Uhum. A gente precisa enxergar os desafios, onde não foi legal, onde a gente pode... Mas é que, geralmente, nessas áreas, a gente fica num campo, ou só no positivo e tu desconsidera, ou só no negativo, que só no negativo é mais comum. É mais comum porque parece que é mais aceitável tu olhar pra tua vida e pensar, eu não evoluí, eu não cresci, eu não me encontrei por tal motivo. Entende? Às vezes isso é como se fosse um pretexto. Uma fuga. Uma fuga. Para eu não ter que enfrentar. É um mecanismo de defesa para eu estar naquela posição, mas existia um motivo para eu estar. Então, muitas pessoas, elas carregam isso como exatamente o motivo, o resultado. Esse resultado, ou esse resultado negativo da minha vida, ou essa falta de condições, de estrutura, de estudo, de trabalho, de não me movimentar, de não conseguir evoluir, é por tal e tal motivo que aconteceu, é pela minha história, pela minha vida. Eu também gosto de falar, né, da minha história, que traz bastante significado para mim hoje. Também, né, sou filha de agricultores, né, até meus 15 anos eu residi no interior de Santiago, né, e meu pai e minha mãe foram agricultores a vida toda, pararam de trabalhar na lavoura quando se aposentaram e conseguiram, né, então, ir morar na cidade, porque nós somos em 6 filhas. 6 mulheres? 6 mulheres. Cruzes, éramos 6. Credo, 6. Exato. Hoje eu até brinco no sentido positivo, assim, da brincadeira, mas claro, sem tirar o sentimento, como tu fala. Meu pai é falecido há 15 anos, infelizmente, por um câncer de pulmão, né? E hoje, então, eu digo pra minha mãe que nós somos a casa das 7 mulheres. Das 7 mulheres, isso mesmo. Somos 6 irmãs e mais a minha mãe, claro que tem netas e bisnetas agora, e netos também, maravilhosos, meus sobrinhos. Entretanto, a gente passou muita dificuldade também, né? Família humilde, morando no interior, mesmo bem no interior, trabalhando de dia para bem aquele significado, trabalhando de dia para comer de noite. Mas eu sempre fui muito... Eu olhava para mim naquela época e me sentia triste porque muitas vezes não tinha aquela condição que eu queria ter, ou que eu via nos outros, ou que eu sonhava para mim. Mas eu acho que, para mim, eu tenho certeza, que foi o que me impulsionou a querer movimentar a minha vida para frente, sabe? É assim, eu não vou aceitar isso só. Se eu tenho a chance de estar viva, de ter uma saúde, de ter uma família consolidada, uma mãe, irmãs maravilhosas, mãe maravilhosa, eu vou tentar fazer algo por mim. Não vou esperar, minha mãe não tem condições, minhas irmãs, cada uma vivendo da sua forma, né, para ter melhores condições, e sabendo que minha mãe também não ia poder, por exemplo, bancar um estudo para minha vida, assim, tipo, a melhor faculdade, né, os melhores. Então, eu sempre trabalhei desde nova também, muito nova. Fui morar na cidade com 15 anos. Trabalhei em desde empregada doméstica, desde vendedora, desde estagiária, desde trabalhei em hospital. E quando eu vi oportunidades assim, eu sempre dizia, eu vou indo, tô em Santiago, mas eu vou indo, sempre eu quero evoluir. E em termos de cidade, em termos de aprendizado, de vida, de experiência, né? E aí, então, eu vim morar mais perto, tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Mata, depois tive a oportunidade de vir trabalhar em Santa Maria, e aí fiz faculdade em Santiago, não consegui terminar,
iniciei biologia, que fala de vida, mas de vida no sentido geral, né, das espécies, mas sempre fui muito apaixonada pelas pessoas e pelas histórias das pessoas, pelos movimentos, evoluções, e por acreditar que todos nós podemos muitas coisas. Então a psicologia sempre, ela me amarrava muito, assim, fazia vários movimentos e eu voltava para psicologia. Entretanto, quando eu vim morar para cá, então eu disse, é agora que eu tive que trancar, né, o curso na cidade onde eu estava, em Santiago, e vim morar em Santa Maria. Demorou um pouco, porque as faculdades eram caras, né, e eu sabia que eu não tinha preparo intelectual, enfim, de conhecimento para passar na federal. Eu tinha consciência disso, até porque também não conseguia pagar um cursinho, alguma coisa do tipo. Então, fiz vários movimentos para conseguir também bolsas, né, de desconto, e consegui, graças a Deus, e fui indo, e tenho honra e orgulho de mim de dizer que eu fiz 5 anos de faculdade, sem nenhum momento pegar um exame, ou repetir uma cadeira, ou trancar uma cadeira, porque eu já me formei mais, né, com uma idade mais, já não era tão jovem, né, me formei com 30 e poucos anos, e eu sabia que aquele era o meu momento. Então eu agarrei ele com tudo, com a minha história junto, pensando nela como o meu objeto que me impulsionava, meu trampolim, assim. Vai alto, mais alto, tu consegue. E aí hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou feliz com isso. Eu acho que a gente vem vivenciando trazendo esses exemplos e tentando imaginar as situações, a gente consegue entender quando a autora ela traz justamente essa questão. A partir da tua história, tu pode usar a tua história como justificativas, né? A Suzeli tinha N motivos para dizer, não, realmente eu não tenho condições, situação difícil da família, não vou ter que viver por aqui mesmo, ou usar isso como um impulsionamento. Não, mas eu não quero essa história, continuar essa história assim. Eu vou usar essa minha história, essa minha trajetória para conseguir avançar, para dar um passo adiante para viver o meu propósito de vida. Então é isso que a autora traz. E antes da gente chamar o intervalo, que o Fernando Barcelos, que está aí na técnica, já está sempre me chamando a atenção, a gente perguntou também na enquete, lá no Instagram do Diário, pessoal que nos ajuda a construir o Faz Sentido aqui, as temáticas, com as suas opiniões, a qualificar o nosso programa. Perguntamos, você é protagonista da sua história? Sim, 53%. Não, 12%. Às vezes, 36%. 53% é um bom percentual. Mas considerando que o às vezes é 36%, né? 36%. Às vezes eu deixo a vida me levar. Exato. É mais ou menos isso. Mas assim, então não tá decidido ainda se a pessoa quer ou não quer aquele estilo de vida. Se ela aceita a história e se a história tem, né, vamos dizer assim, desfecho que ela quer, o que ela queria, ou se ela, tipo assim, não, não vou. Então ela tá muito instável ainda, né? Então 53% é bom, né? Mas considerando os 36% de instabilidade de decisão, se vai. Ainda é eu acredito considerável. Eu acredito que nesse sentido, se nós for analisar, vamos ter que, né, saltar os olhos para esse número aí de talvez essa insegurança, né? De história de vida, de continuar ou não. Eu também interpreto, Suzeli, como tem momentos que às vezes é difícil a gente ser protagonista em exatamente todos os campos, em todos os momentos. Eu entendo que também, em alguns momentos, a gente abre mão do protagonismo no sentido de ter que ser a sua decisão que prepondera, ter que ser o seu caminho aquele que vai ser adotado. Eu acho que eu interpreto também como algumas batalhas que eu não preciso travar. Essas eu vou deixar que eu seja conduzida para o caminho. Obviamente que não é aquelas coisas mais relevantes para nós.
Sim. Acho que talvez o público pode ter votado também nesse sentido. Pode ser nesse sentido. Isso e se nós olhar com esse olhar, assim, diferenciado por essa outra ótica, é legal, sabe? Porque realmente a gente não tem necessidade de, né? Tem coisas que nós não precisamos ser protagonistas todo o tempo. E nós temos que escolher quais os papéis da nossa vida que a gente quer ser o protagonista, né? O que é relevante para mim e o que eu tenho que estar realmente à frente das decisões e dos caminhos. Agora sim, o intervalo. Agora sim eu não tenho escolha. Estamos apresentando Faz Sentido. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Como você conta a história da sua vida diz muito sobre a pessoa que você é. Você se considera protagonista da sua trajetória? Esse é o questionamento do Faz Sentido de hoje com a psicóloga Suzeli Santos. E a gente vai direto para a enquete, Suzeli, porque perguntamos lá para o nosso público no Instagram do Diário. A sua história é cheia de alegrias e vitórias, 14%. Superações, 30%. Episódios tristes e perdas, 9%. Erros e aprendizados, a minha história é cheia de erros e aprendizados, 47% das pessoas avaliaram a sua história como sendo de erros e aprendizados. E é exatamente isso. Nós não temos como eu falei antes, a nossa vida ela não é estável, ela é linear, né? Então, nós vamos aprender, nós vamos acertar, nós vamos evoluir, nós vamos, né, corrigir coisas, nós vamos acertar de novo. E errar de novo, mais uma vez. E assim vai, a vida é assim. Quem olha quem tem esse sentimento e essa noção de que a vida é altos e baixos, é uma pessoa que está mais evoluída e mais preparada, né, para tomadas de decisões, para escolhas, para superar, né, os obstáculos.
dia desses eu ouvi, e eu não vou me lembrar nem onde, nem em que, mas a mensagem ficou para mim. Quando a gente está sempre considerando dois polos, o positivo e o negativo. Quando a gente muitas vezes está só no positivo, e eu não estou falando só de rede social mostrando que a vida é bela e maravilhosa, mas quando a gente encara tudo, absolutamente tudo, tentando fazer esse exercício do que é de positivo, do que é de positivo, do que é de positivo, a gente acaba não lidando com questões que são naturais, que nós precisamos vivenciar, como a tristeza, esses momentos que a gente tem de lutos, né? E lutos não só a perda de pessoas amadas, mas luto como fim de um ciclo, como, né, término de um contrato de trabalho, enfim. Quando a gente fica muito nesse positivo, a gente também não é bom, porque o equilíbrio também diz sobre isso. Da gente entender e vivenciar, entender como natural, que nós vamos ter momentos positivos, momentos de alegria, de celebrações, de conquistas, que nós vamos ter momentos sim de tristezas e que vamos ter que lidar, elaborar com essa tristeza, mas a gente precisa também ter esses momentos alternados para a gente conseguir conquistar a nossa saúde mental. Exatamente, Fábio, porque assim, se tu levar em consideração o estudo, né, do ser humano, a gente já nasce com 5 emoções inatas, assim, né? Que é a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo e o medo. Então, se a gente já nasce com elas, é porque nós temos que usá-las, né? É porque elas vão fazer parte do nosso desenvolvimento, dos nossos sentimentos, do nosso modo de ver as coisas e nosso modo de encarar as coisas, de trabalhar isso dentro da gente, de ser empático ou não, né, de trabalhar com outras pessoas, enfim. E não tem como ser sempre positivo, porque vai ser um processo que tu vai ter em algum momento algo que tu não vai conseguir dar conta dessa positividade, e a frustração vai ser tão grande, e tu talvez, querendo sempre ser positivo, tu não vai saber lidar com esse tipo de frustração, que ela vai ser... Na verdade, se ela poderia ser uma frustração pequena, vamos dizer assim. Tu conseguiria lidar de uma forma melhor se tivesse exercitado outros momentos. E se aceitasse isso. Talvez é aquela coisa, eu tenho a gente trouxe uma questão até no jogo de cintura, que é aquela coisa, mas quando chega a tristeza eu vou lá, eu faço exercício, eu vou lá, vou fazer boxe, vou tentar eliminar, mas não dá pra gente pensar assim que eu preciso driblar, que eu preciso, porque tu estás negando e não estás exercitando aquilo que é vivenciar, é básico, do ser humano. A gente precisa sentir, a gente precisa vivenciar, obviamente não ficar em períodos enormes que a gente a gente começa a fazer coisas, a deixar de fazer coisas da nossa rotina, porque a tristeza já tomou conta aí ela ganha outros nomes, né, Suzeli? Mas muitas pessoas tentam essa fuga, não querem sentir tristeza, não querem sentir esses momentos, que são parte. E aí quando vem um que tu não podes desviar, daí fica bem mais difícil lidar com ele. Exatamente. A tendência do ser humano é fugir daquele processo desconfortável, né? Entretanto, aí entra o processo da pessoa se sentir enfraquecida, de se sentir frágil, de se sentir vulnerável, de se sentir incapaz. Por quê? Porque se ela não trabalha isso nela, no primeiro momento que ela vivencia e não quer aceitar, ela vai ter uma desilusão muito grande e vai dizer, eu sou incapaz, e aí vai criar várias questões que vão fazer sentido para aquele sentimento, e ela vai dizer, a tristeza ou o que seja, realmente me derruba, não faz sentido para mim. Só que eu sempre falo até para os meus pacientes e para as pessoas, né, com quem eu trabalho, enfim, que nós temos que, se a tristeza chegou em algum momento na nossa vida, parece que ela vem às vezes sem motivo, ou às vezes com algum motivo bem explícito, abrace ela um pouco, sabe? Tanto a tristeza quanto os outros sentimentos, gente. Alegria, sabe? Se ela vem, tenta... porque assim, Fábio, impressionante, mas tem pessoas que quando a alegria chega,
ela não aceita também. Então, gente, é uma autossabotagem que... Exatamente. Né? Isso nós podemos relacionar com o nosso tema. Como a gente conta a nossa história. Como o contar da nossa história, a visão que a gente tem da nossa história, como que ela faz sentido para nossa vida. Porque assim, ó, se a pessoa, desde sempre, ela já tem enraizado nela uma ideia de que ela foi uma pessoa muito pobre, que pessoa tudo carente, é sofrido, que tem que ser tudo sofrido, sacrificado, exato, nunca é fácil. Exatamente. Quando vem algo fácil, o que ela faz? Acho que não é verdade, porque pra mim nada é fácil. Não pode ser, isso aí é pegadinha. Não pode ser. Vai aparecer, isso aí não é. Não é pra mim. Isso aí vai aparecer alguma coisa que vai mostrar que aquilo ali não é bom. Ou tem um outro ditado, assim, que até é antigo, mas que a gente fala. Sorriu demais, tá muito feliz, daqui a pouco vai chorar. Então tem pessoas que seguem essas crenças. Então, assim, o ser humano realmente, eu acho encantador, mas ao mesmo tempo desafiador de tu entender todos esses processos emocionais e ao mesmo tempo racionais, que às vezes a gente só quer ser racional, mas isso vai ser impossível para a pessoa mais cética que for em termos de crenças e emoções, vai ser impossível, porque nós nascemos, como eu falei, né, pelo menos com 5 emoções, e aí a partir daí temos as primárias, como eu falei, e temos as milhares de emoções secundárias que fazem parte da nossa vida em qualquer situação. E eu sempre falo que elas são o combustível do nosso movimento, né? Equilíbrio. Perguntamos, Zélia, sua vida teve mais momentos positivos? 73% do público dizendo que teve mais momentos positivos e 27% negativos. Que bom esse resultado, hein? Muito bom. Bastante gente aí dizendo que encarando os seus momentos mais como exato, às vezes poderia ter iniciado como uma situação negativa e, entretanto, ela ressignificou e se transformou numa experiência positiva para a vida, até mesmo para parte da história, né? É o que nós falávamos, das nossas histórias, dos nossos exemplos que a gente deu, nós poderíamos ter ficado bem agarradinha nelas e hoje, né, ter aceitado isso, mas nós ressignificamos o processo. E podemos dizer que ela, apesar dos sentimentos, como tu falaste no início, não deixamos de ter sentimentos, não deixamos de ter hoje, a gente se sentir nostálgica quando a gente pensa nas nossas histórias, né? Eu até me emociono um pouco. Mas, ao mesmo tempo, o quanto a gente olhou para ela e pensou, né, principalmente, vamos ressignificar isso. Se tu não tá contente com isso nesse momento, vamos ressignificar. E hoje eu posso dizer que se tornou numa situação positiva pro meu crescimento, pro meu aprendizado, pra minha evolução. Na hora que é mais complicado, a gente às vezes tem essa dificuldade. Perguntamos, na minha infância eu lembro mais dos traumas que me marcaram, 48%. E eu lembro mais dos momentos felizes na família, 52%. Olha só, bem dividido isso, Zé. Aqui dá pra nós falar, Fábio, das emoções novamente, que eu acho que não tem como não falar nesse sentido. Toda situação prazerosa ou triste, dolorosa, ela vai gerar uma emoção muito intensa. Muito intensa. Na hora. O nosso cérebro, ele é preparado para gravar aquela emoção mais forte. As nossas memórias elas estão abertas para isso. Até porque se nós fôssemos, né, captar tudo que nós vimos, ouvimos, olhamos, aprendemos. Não há backup que sustente, não há. Né, essa não há. Eu até acho que eu falei aqui num outro programa, mas assim, então aqui tá dividido porque os traumas com certeza ficaram na memória. Porque geraram uma emoção muito dolorosa. Muito forte no momento. E tristeza. E que vem se transportando aí. Exatamente. E os momentos felizes também. Porque a felicidade, ela marcou. Então, ela ficou na memória. Então, tá dividido por esse sentido. Essas duas questões, tanto os traumas quanto a felicidade, são situações que vão
ficar arraigado E se nas a nossas gente lembranças. for falar que é importante o equilíbrio, né? Exato. Então esse resultado faz sentido. Sobre minha adolescência, melhor nem lembrar, 26%. Eu era feliz e nem sabia. 74%. Para esses aí bateu a nostalgia. Exato. E Acho realmente que também diz muito sobre os desafios, né, da vida adulta, das responsabilidades. Vem muito também, né, Fábio, do que nós estávamos falando no início, dos nossos exemplos. Vem muito de como a nossa família também nos trata, nos coloca, né, numa posição dentro da família, se ela nos enxerga como um filho inteligente, um filho querido, um filho amado, um filho respeitoso, educado, se a gente recebe afeto, se a gente não recebe, como é que é essa estrutura dessa família. Então, talvez nessa 26% melhor nem lembrar, talvez tenham muitos traumas também, como falaram em cima, na outra pergunta. Sim, nada sobre a minha infância. E era feliz e nem sabia, porque talvez, né, era muito tranquila, vivia numa família super feliz, com momentos alegres e coisas boas, conforto, etc. E na época não tinha esse olhar. E hoje, carregando isso na bagagem, olha para trás e vê que como eu era feliz e não conseguia ter essa percepção. Que é óbvio que adolescentes e crianças muitas vezes não sabem porque estão vivendo uma coisa feliz, mas vão dar valor para isso quando nós somos mais adiante. Exatamente. Né? Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria a minha história. 56%. Eu faria exatamente igual, 15%. Nem penso sobre isso, 29%. E aí? Podemos botar o 29 dentro do mudaria minha história, porque se nem pensa nisso, é porque não gosta da história. Faria diferente. É porque faria diferente e porque não gosta da história. Então, vamos aumentar os 56 mais 29. Aqui é doloroso ouvir, né? Mudaria a minha história. Eu tava lembrando, Suzeli, e fazendo um link com o programa Jogo de Cintura, a gente fez um tema que o desafio era o seguinte: se você voltasse lá na sua infância, para falar, você agora é adulta, para falar lá com aquela criança, com a Fabiana criança, com a Fabinha, o que eu falaria, que conselho eu daria para aquela criança? E aí eu até trouxe o meu relato. Eu diria para a Fabiana criança, você não precisa, para chegar ao propósito de vida qual você se pautou, você não precisa ser sempre a melhor em tudo, você não precisa ser sempre o destaque, você não tem a obrigação de tirar as melhores notas, de ser sempre aquela integrante na família que todos vão elogiar e vão dizer que realmente que exemplo, que filha maravilhosa. Você não precisa, você com a sua essência já basta, já é maravilhosa e vai te levar a tudo aquilo que tu quiser para a tua vida. Mas se aquela Fabiana pequenininha recebesse esse conselho, talvez eu não me construiria como eu sou hoje. Talvez eu não teria tantas conquistas, vitórias, celebrações para conseguir hoje festejar. Então, a gente olhar para trás e conseguir enxergar isso é importante. Por quê? Porque isso, por exemplo, me ajuda, e a Suzeli vai dizer se é essa a lógica mesmo ou não, porque isso me ajuda, por exemplo, na educação diferente com o meu filho, que eu busco não cobrar tanto, não exigir tanto, porque o meu exemplo já é complexo para ele. Ele já tem que lidar com o meu exemplo, então eu não preciso, e muito pelo contrário, eu tento aliviar a carga, dizer, não precisa, olha, eu espero muito que tu não sejas como eu, sempre tendo que ser. Não precisa. Tu já és maravilhoso assim, tu já com o teu esforço, com a tua dedicação, tu já trazes vários resultados que vão te ajudar, tu não precisa ser o melhor em tudo. Então, isso me ajuda a construir diferente. Mas
se a gente recebesse esse conselho lá na infância, será que a gente seria não seria o ser humano que somos hoje? A construção que nos tornamos? Uma boa reflexão. Mas também é isso que tu falaste, é bom tu ter hoje. Hoje tu tá falando pra Fabiana pequenininha, só que tu tá falando pro teu filho. Entende? Porque, claro que a pergunta é, será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Enfrentaria os desafios dessa forma como eu enfrentei? Não desistir das coisas? Sim, é uma dúvida que a gente vai ter e vamos continuar tendo, né? Entretanto, hoje tu tá dizendo aquilo que tu tá dizendo pro teu filho aquilo que talvez tu gostaria de ter dito pra ti, que não precisava ser tão inflexível, que não precisava... Os padrões tão certinhos, tão rígidos. Exato, que não precisava se cobrar tanto. Que não precisava fazer tantas coisas para ter o teu lugar naquele... E para ter o afeto das pessoas e o reconhecimento das pessoas, o afeto, as recompensas, né, que nós tínhamos. Às vezes, as recompensas na nossa época era o pai, a mãe... dar uns parabéns quando a gente tirava uma nota, chegava feliz correndo, mostrava o boletim, ou uma prova, e eles abraçavam. Então, essa era a recompensa. Então, como que tu não ia tentar ser a melhor se tu era naquele momento que tu recebia, talvez, um abraço durante o mês inteiro? Ou 2 meses. Porque na época não era muito... Não tinha esse costume, esse comportamento, né? De demonstrar o afeto através dos gestos. Né? E nem palavras, quase. Então, para te ser uma boa filha, tu tinha que fazer muito esforço. Então, Fábio, assim, às vezes, talvez se tu pudesse, vamos dizer assim, olhar para tua história, tu fez o que tu podia dentro daquela situação que não, né? Que hoje tu pode mudar, com o exemplo do teu filho. Que hoje eu também faço isso um pouco, eu sou bem menos rígida e inflexível com a minha filha do que eu fui comigo para ter o meu espaço também. E eu acho que isso vai fazer muito bem. Então tá valendo a pena. Então a gente tá contando a nossa história de uma forma que nos conduza para um presente e para um futuro melhor. Agora vou ter que chamar o intervalo. Não tem jeito. Estamos apresentando Faz Sentido. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais.
Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 3213 7272 ou pelo site do Diário. Clube Demais. Muito mais vantagens para você. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados. Faz sentido de hoje com a psicóloga Suzeli Santos, refletindo sobre como nós contamos a nossa história e como isso influencia no nosso presente e no nosso futuro. A gente vai direto para a enquete para a gente conseguir vencer os questionamentos que fizemos lá no Instagram do Diário sobre essa questão. Sobre o meu presente, eu estou feliz e satisfeito, 46%. É difícil. Um dia de cada vez, 54%, de novo mostrando um equilíbrio aí, Suzeli, entre pessoas que estão em um momento feliz e outras que estão em situações mais complexas. Aqui também a gente pode dizer que realmente a vida é essa. Nós não conseguimos manter uma felicidade constante, né? Vamos ter momentos mais prolongados, mais curtos, e nos 54% um dia de cada vez, realmente. Hoje eu estou feliz, ou hoje estou triste, amanhã talvez eu tenha algo que me traga mais, né, esse sentimento de prazer, né, de felicidade, ou não, ou então a pessoa, talvez ela esteja vivendo uma vida que não está consolidada dentro dos seus planejamentos, né? Então, o dia de cada vez é justamente, não sei o que vai muito acontecer. Ou não posso, eu acho que esse um dia de cada vez vem muito também do momento pandêmico, né, no auge do momento pandêmico que nós vivemos, né, recentemente. E a gente dizia muito isso, um dia de cada vez. Vamos viver o dia com todas as dores e desafios daquele dia. Não vamos pensar tanto no que pode acontecer no futuro com a saúde A gente tinha muito medo de perder os nossos familiares, né, de como é que seria o futuro. Então a gente dizia muito isso. Vamos viver um dia de cada vez. Eu acho que a gente... Para mim, eu acho que a gente realmente tem que viver um dia de cada vez, porque o presente é o nosso amanhã. Mas o presente é o que está sendo válido, é o que nós estamos respirando agora, aqui, nesse momento. Então, o amanhã realmente ele é incerto. É como eu falo sempre, o passado já foi, não vai voltar. O presente é certo e o futuro também não saberemos como será. Então, vamos viver um dia de cada vez. Não estou hoje, né? Não estou talvez como eu gostaria, ou estou. E amanhã não sei, mas ok. Já sobre o meu futuro, eu tenho muitas preocupações, 27%. Eu deixo a vida me levar, como lá na música, deixa a vida me levar, vida leva eu, 15%. Eu estou melhorando o caminho até o meu futuro, 58%. Trabalhando nessa construção, e aí a gente pode fazer a ligação com pessoas que estão aproveitando seus erros e aprendizados, 47% lá, que qualificaram a sua história, né? Avaliaram a sua história como cheia de erros e aprendizados. Aqui as preocupações do futuro a gente sempre vai ter, né? E existem pessoas mais preparadas para olhar para o futuro, assim como tem pessoas que se preocupam com tudo no futuro, tipo, com a vida dos familiares, com o trabalho, com como eu vou estar, se vou estar saudável, se vou estar doente, se eu vou ter amigos, se eu não vou ter, como vai ser. Então, a ansiedade toma conta. Muitas vezes, esse é um dos principais motivos dos transtornos de ansiedade e outros transtornos junto, e também dos pacientes chegarem até os consultórios, porque o medo do futuro é tão grande que paralisa o presente. Então, a preocupação aqui, ela tem que também ter um pouco de limite, né? Mas é natural do ser humano também. Sim, a gente se preocupar, ter medo de Exatamente. determinadas situações, isso até acaba nos movendo. O problema é o excesso e quando a gente não consegue lidar de uma forma saudável com isso. E não consegue, às vezes, viver o presente de tanto pensar nas preocupações. No futuro.
né, a gente já falou tantas vezes, né? Trouxe aqui até pesquisas, e aí não me lembro do percentual, 99% das coisas com as quais nós nos preocupamos hoje, temos esse medo, acabam nem acontecendo no futuro. E a gente dedicou tanta energia, tanto tempo a elas. Exatamente. E às vezes isso acontece com pessoas mais preparadas. Por exemplo, eu sou psicóloga e posso também aqui dar meu relato de que às vezes eu me preocupo tanto com determinada situação que eu tenho que enfrentar, que vai ser daqui 2, 3, 4, 5 dias, e chega lá, não é nem a metade daquilo que eu pensava. Eu aprendi muito, claro, a gente evolui e também transmito isso para meus pacientes e clientes, enfim, amigos, para minha família, para minha filha. Olha, isso vai acontecer amanhã, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Porque nem pode ser o que tu tá imaginando, né? Porque a nossa imaginação é muito fértil. Mas a outra pergunta, a outra resposta foi estou melhorando e o caminho até... Estou melhorando o caminho até o futuro, 58%. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É aquilo que nós falávamos antes. Não conseguimos voltar lá no nosso momento Fabinha e Suzinha. A gente até comentou no intervalo, talvez o exercício tivesse que ser o contrário, a reflexão seria de o que a Fabiana lá e a Suzeli, que vão chegar aos 100 anos, com certeza, no mínimo, né, que nós vamos chegar até lá, estamos trabalhando para isso, para chegar até os 100 anos, o que aquelas duas pessoas lá, centenárias, falariam para Fabiana e para a Suzeli do presente. Exato. Né? Então, fazer também o caminho inverso, porque para a infância, para o passado, a gente não vai conseguir mudar a situação, mas a gente tem como construir um presente diferente que vai nos levar a um futuro. Com certeza, melhor. Com certeza nós sempre vamos ter o que dizer, né, Fábio, para nós mesmos. Se eu tivesse feito assim, se tu não tivesse... Não, eu fiz exatamente como eu podia. E isso é uma coisa que eu gosto de falar também, a questão das permissões. Como tu falaste no teu exemplo, né, antes. Tu era mais inflexível contigo mesmo, era muito rígida, tinha que fazer as coisas assim, tudo certinho. E eu acho que a cada momento a gente precisa dizer algo para nós, assim, olha, talvez tu pudesse ter feito assim, mas tu não vês. Então agora, como que tu consegue fazer diferente em situações parecidas para o futuro, ou para o teu filho, ou para, né, o que tu faria de diferente para ti? Então, acho que essa é uma possibilidade de nós termos grande chance de fazer coisas melhores e mais evolutivas para a nossa história. O que eu gostaria de mudar? Tá bom assim, deixa quieto. 30%. Tanta coisa que eu nem sei por onde começar. 70%. Pelo menos o pessoal está sendo sincero aí, Suzeli. Tem muita questão aí, tem muito aprendizado ainda pela frente. E o tá bom, deixa quieto, porque realmente tem uma insegurança enorme de movimentar coisas que sabe que se mudaria, se fizesse diferente, pro sentido de ter alguma iniciativa, de fazer alguma coisa diferente, fazer um movimento na sua vida que talvez desejasse muito, mas não como nós falamos antes, o medo da frustração, o medo de não dar certo, o medo de fracassar, impossibilita e a pessoa vai vivendo a vida do jeito que dá e realmente deixa quieto para não vivenciar aquela emoção que acha que não vai dar conta. Mas tanta coisa que eu nem sei por onde começar, é um pouco normal, mas também é um pouco, a gente também tem que levar bastante em consideração isso no sentido de que precisamos sempre ter um rumo, um olhar para o futuro, desenhando algo para nós, porque eu sempre dou esse exemplo até para os meus pacientes, que nós vivemos num globo, né? Nós vivemos num mundo que tem o formato de um globo e somos uma bolinha dentro, como, né, aqueles jogos que fazem, né, esse movimento para largar as bolinhas. Se tu não tiver um objetivo de uma portinha ou uma janela nesse globo, tu não sabe para onde tu vai sair em algum momento. Então a vida sempre tem que ter um objetivo. Então os objetivos, 1 ou 2 ou 3 ou 4, quantos quiserem, mas tem que ter eles e tem que priorizar. Porque nós não vamos conseguir... nós podemos ter muitos objetivos, mas com certeza nós somos humanos e temos que entender que vamos ter momentos de mais desafios, de mais obstáculos, momentos mais fáceis, mas temos que ter objetivos, desenhá-los para irmos buscar eles, senão nunca vamos conseguir também
né, encontrar algum propósito. Para finalizar o programa, eu vou só falar rapidamente aqui um exercício, e eu convido os nossos ouvintes e telespectadores para ler esse artigo, onde a Luana Fonseca ela faz uma proposta de a gente fazer uma pausa e refletir sobre algumas questões. Ela propõe: como você tem contado a sua história para si mesmo? Com um olhar mais negativo ou positivo? Essa história abre novas possibilidades na sua vida ou fecha? Que adjetivos sobre você aparecem com frequência na sua narrativa? E ela propõe que a gente avalie, faça essa reflexão e tente reescrever. Pegue a caneta lá, o papel, o computador, enfim, tente reescrever essa história, faça esse exercício sob um viés mais positivo para conseguirmos nós, a gente citou exemplos aqui, mas como nós também conseguimos perceber como é possível recontar a nossa história de uma forma diferente, para que não vamos mudar o passado, mas que possamos construir um presente que nos leve ao futuro que queremos. Exato. Isso, né, Suzeli? Exatamente. Agradecer novamente a presença da Suzeli aqui, que nos ajuda. E são momentos, assim, parece coisas tão simples, questões tão... parecem banais, né? Mas que se a gente conseguir exercitar no nosso dia a dia, a gente consegue, com certeza, construir um caminho de uma saúde mental mais favorável a todos nós. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Suzeli. Voltaremos. Beijo grande. Obrigada, Fábio. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.